Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes? Amém? Pensa. Nosso Deus continua o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Para todos sempre. Deus, Ele não envelhece, Ele não muda, Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus, que criou a terra, criou todos nós, viemos de Deus, somos feitura e criação de Deus. Ele já agradecer aqui o nobre diácono, então aqui na dirigência deste grupo, o senhor Felipe Ávila Moraes. Deus obrigado, muito obrigado, Deus abençoe. Nosso nobre diácono também, Alberto, né? Glória a Deus. Alberto é um pouco forte. Toda a igreja de Cristo. Deus abençoe. Nosso nobre irmão Fábio Farias. Jesus continue abençoando você, sua família, no nome de Jesus. Mas é uma alegria, uma satisfação poder compartilhar, alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Nós já fizemos a primeira refeição, a segunda, e Deus vão fazer mais tarde, já fizeram, né? O café, o almoço e a janta. E no meio desses tem um lanchezinho da tarde. Né? Então, bênção. Enquanto que milhões de pessoas não fizeram sequer uma hoje. Não é? Milhões de pessoas que falham, que estão na sarjeta do crime, ou do pecado, ou na rua, em situações sociais ruins, não tem um teto, não tem uma casa, muitos deles são órfãos, não tem ninguém, estão vivendo pela sorte da vida. Outros por si só entregaram-se às drogas e a toda sorte de crimes e outras situações que o afastam dos seus familiares e da sociedade. No entanto, Jesus comprou uma igreja, um povo, nos comprou, e nós temos uma grande tarefa, uma grande missões na terra. Ninguém nasceu simplesmente porque nasceu. Não foi só os tapas e beijos ou os beijinhos, e aí você foi fabricado no útero da sua mãe. Não foi só isso. O nosso objetivo na terra tem que ser cumprido, porque se nós estamos na terra, vivendo aqui, porque alguma coisa Deus quer que a gente faça e continue fazendo. A Bíblia chama a igreja de corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Dentro dessa perspectiva, ou dentro dessa análise, senhor Fábio, todo órgão, célula de um corpo, ele tem uma
sistemas respiratórios, todos eles, se começarem a funcionar mal, logo todo o corpo sentirá. E como nós habitamos nessa matéria, nós temos esse corpo físico, nós temos o corpo alma e nós temos o corpo espírito. O corpo físico, que é essa matéria que você vê, enxerga, apalpa, sente, ouve, né? Ele é formado no pó da terra, adoece, mas a doença da alma, ela tem sido mais agravada ainda, mais agravada. O salmista chega a dizer: porque te abate, ó minha alma. Quando a alma está abatida, o corpo automaticamente sente. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios: como pensa o homem, assim será. Milhões ou milhares de pensamentos passam pela nossa mente, que é uma das faculdades, ou que é a faculdade da nossa ordem, é para ser aqui lá, você sabe. Então a nossa alma, ela sente, ela chora, ela se emociona, ela se raiva, fica com raiva. As notícias, conforme a gente ouve, a gente tem uma reação. Não é? Por isso que a Bíblia diz: o crer ou a fé vem pelo ouvir. A fé, ela não vem de outra forma a não ser pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, quando nos deslocamos, viemos em um local apropriado para falar e ouvir. Se eu todo tempo ficar sem ouvir ou sem ler, a gente não vai ter fé. Não existe outra possibilidade de ter fé a não ser ouvindo a palavra de Deus ou lendo a palavra de Deus. Não existe. A única forma de aumentarmos, acrescentarmos, termos fé é por meio da palavra do Senhor. Segundo Paulo fala, a carta que ele escreveu, a Roma, a igreja que estava lá. Então, meus irmãos, viemos aqui alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Nosso espírito tem uma dificuldade de adoecer. Por quê? Porque nele está a fé e a consciência. Todos nós temos uma consciência que nos julga. É um culto racional. Se você está em pecado, eu estou em pecado, eu estou cometendo qualquer deslize diante de Deus, o nosso espírito é acionado automaticamente. O primeiro passo é se esconder. Quando a gente está nessa situação, a gente se esconde, porque fica com medo da presença de Deus. O crente salvo. Agora o crente que não é salvo, ele perde também. Amém? Por quê? Porque ele já está amordaçado no seu espírito e já está tão saturado que ele não sente mais nada. Agora o espírito, por exemplo de Adão, lá no jardim, quando pegou, a primeira situação foi de se esconder. Porque a santidade de Deus, para ele era forte aquela presença. Mas para isso, João escreveu: filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Se vocês pecarem, vocês têm um advogado
Então, dentro dessa visão, nós somos esse corpo. Como corpo, nós temos uma função, e a nossa função é cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Se você é criança, adolescente, é jovem, senhora, tem 10 anos de crente, 30 anos de crente, 50 anos de crente, ainda não sabe qual é a sua missão dentro da igreja ou na terra. Nós vamos entrar anos, sair anos, vamos ficar acomodados do mesmo jeito. É como o vento que circula, na verdade, o vento que circula é renovado. A maré que ela vai e volta, ela também é renovada. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 12: transformai-vos a vossa mente. Para quê? Para que entendeis, compreendeis qual seja a boa, perfeita e agradável, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas primeiro acontece na mente transformação. E toda transformação só acontece através da humilhação. Não diria humilhação, mas da humildade. Porque humilhação é uma coisa e eu ser humilde é outra coisa. Por isso que a Bíblia diz assim: Deus resiste o soberbo. Um dos pecados mais graves do mundo, do universo, chama-se soberba, orgulho, prepotência, vaidade. É o conjunto deles que dá uma misturada toda da soberba. Orgulho. Agora, a Bíblia diz: mas ao humilde o Senhor da graça. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Aqui não tem categoria de graduação. Aqui todos nós somos servos. Igual o Felipe aprendeu a ler na igreja, na época dele não tinha, aprendeu a ler a palavra. O pai dele, Enéas, dirigente de igreja há muito tempo aqui. Então, ele hoje está herdando esse negócio aí, né? Mas é um homem de humildade, valente, trabalhador. Mas eu, por exemplo, já estudei um pouco mais, mas na igreja não existe isso aqui não. Na igreja todo mundo é do mesmo tamanho. São servos. Servo. E servo é para servir. Não tem negro, não tem branco, não existe isso. Não existe doutor, não existe nada. Dentro da igreja nós somos
no corpo de Cristo. Se você está aqui, você é fundamental, é importante. Cumpra o seu ministério no corpo de Cristo. Dentro da perspectiva da coordenação da cabeça, que é Cristo. Amém? Abra aí rapidinho. Vamos levar aqui. Eu vou ler Colossenses, dona Gilene. Deixa eu dizer. Gilene, não. Abre aí. Colossenses, abre aí. Capítulo de número 2. Vamos ler o que está dizendo. 3. Vamos ler o 3, por gentileza. Colossenses, a carta que Paulo escreveu à igreja de Colosso, Filipenses, né? Aí fica entre Tessalonicenses. Abre aí rapidinho, vamos nós ver aqui. Muito bom servir, é muito bom vir à casa do Senhor. Muito bom, muito bom. Todo tempo que a gente tiver, venhamos à casa do Senhor. Vamos unir-nos. O corpo só funciona se estiver todo mundo junto. Corpo separado aí vai usar uma muleta. Aí se usar uma muleta é comum, né? Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 13, e alguns seguintes que diz assim. Quero que você olhe cuidadosamente para esse texto e veja o que Cristo fez por nós, o que você já sabe. Mas vamos ver o texto. Diz assim, ó: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com Ele. O que ele fez? Perdoando-vos todas as ofensas. E quando vós que estavas o quê? Vivo ou morto? Morto em quê? Morto do pecado. Então o pecado é morte? Sim, a Bíblia está dizendo. Todo mundo que está no pecado está o quê? Morto. Está morto. Morto. E na incircuncisão, separação, né? Você sabe o processo da circuncisão da vossa carne. O que Cristo fez? Nos ressuscitou, nos vivificou juntamente com Ele. No momento que Ele ressuscita, ao terceiro dia, a Bíblia está dizendo, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Por quê? Porque aquela morte era dele? Não! Então Cristo lá na cruz, Ele foi o nosso substituto. Vai prestando atenção para você ter fé. Se você for prestar atenção para a palavra, você nunca vai ter fé. E quem não tem fé nunca vai ter milagre. Quem não tem milagre, todo mundo recebe, ele não recebe. Mas não acontece nada. Não presta atenção na Bíblia, na palavra. Não te alimenta direito. Como nas carreiras. Tem horário para tudo. Mas na igreja você vai ganhar certinho, né, pastor? Já está certinho. E o que você come desse? E é mesmo. Mas preste atenção no versículo 14 aí, por gentileza. Havendo riscado a cédula que era contra nós, havendo riscado o que? A cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Essa cédula de ofensa, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, que de alguma maneira
ideia nos era contrária. O que ele fez? Atirou no meio de nós, cravando-a, o que? A célula, na cruz. Olha o 15 aí, olha o 15 aí, olha aí, ó. Despojando, tirando, arrancando os principados e potestades. O que ele fez com ele depois de despojar ele? De saquear o que ele tinha roubado do nosso Pai. Ele diz assim: Jesus é o quê? O expôs publicamente, e Deus triunfou na cruz. E Deus triunfou em si mesmo. Meu irmão, isso é fortíssimo. Se você entender isso aqui, você nunca mais será um crente normal. Não é coisa que eu estou falando, não. É um crente mesmo que entendeu a palavra e sabe que tem legalidade da parte de Cristo para dar ordem no mundo espiritual e alcançar a sua vitória. Por quê? Tudo primeiro começa no mundo espiritual, depois para acontecer no mundo físico. Antes de qualquer coisa fazermos um projeto, senhor Felipe Arnaud, a gente planeja a mente. Você vai estar planejando na mente. Quando a sua mente é insuficiente para elaborar um projeto, você pesquisa, você busca outros profissionais para aumentar a sua capacidade de planejamento. Não é assim? É desse jeito. Então, a Bíblia está dizendo no versículo de número 15 que Cristo despojar. O que acontecia com os reis quando venciam as guerras? Presta atenção. Quando eles venciam as guerras, eles pegavam todos os despojos, o ouro, por exemplo, Babilônia, quando invadiu Jerusalém, outros dos nossos o povo de Deus, quando venciam as guerras, eles despojaram, traziam tudo que era de ouro para eles, somente ouro, prata, aquelas pessoas escolhidas para serem escravas. Então pegavam todos os despojos, todos os bens. E o que Cristo fez agora? Depois de ele riscar uma célula que eu tinha e você tinha. Que célula era essa, senhor Pedro? Que a Bíblia está dizendo? Essa célula estava escrito, estava escrito nas ordens
que quando Pilatos estava ali perguntando se já tinha dois condenados já, todo período de festa era assim, já tinha dois condenados, e tinha um terceiro para ser condenado, que todo mundo sabe que o nome dele era Barrabás. Aí quando trouxeram Jesus, tiraram Barrabás e disseram: o que a gente faz com Cristo? Crucifica. Então, esse Barrabás aí era para ser o Pedro, né? Era para ser o Fábio, era para ser qualquer um de nós. Cristo veio do céu e disse: não, deixa aí comigo que eu vou lá. Aí, nesse momento, aí você pode perceber: não, mas por que ele escolheram Cristo, que não fez nada, não tem pecado? E Barrabás estava cheio de pecado, até na tampa, foi absorvido e Cristo foi condenado. Mas se você ler o livro de profeta Isaías, no capítulo 53, a Bíblia diz: agradou o Senhor esmagá-lo, moê-lo, ferido de Deus oprimido. Então, nesse momento, o Espírito Santo, ele incentivou, de certa forma, aquelas multidões dizer: crucificam, crucificam, crucificam. Porque, do contrário, a palavra de Deus não ia se cumprir na morte de Cristo para ser nosso substituto. Até para ele morrer, porque como ele é o autor da vida, ninguém tinha poder contra ele. Se lembra? Quando ele estava lá no jardim de Getsemane, quando Judas disse assim: olha, esse é o rei. Quando os soldados se aproximaram dele, pum, todo mundo caiu. Porque ele tem poder para chegar perto de Cristo. De um crente cheio de poder e de graça para um demônio chegar no morte. Não! Conversa fiada, não chega nada. No mundo espiritual, não chega nada. Vai botar na boca do sapo, da troia, do jacaré, vai sufocar todos eles, mas a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Eu desafio, bora botar. Que a nossa vitória vem na cruz, vem o sangue, vem o sacrifício de Jesus. Aí a Bíblia diz que então, aí o profeta diz: olha, é Deus que está esmagando o seu filho, é Deus que está chicoteando o seu filho através das mãos humanas, especialmente dos soldados romanos. Coisa mais linda que Jesus fez por nós, ser o nosso substituto. Lá na lei de Moisés, quem era o substituto era o cordeiro, porque a Bíblia diz que sacrifício de animal não remove, não tira pecado. Por isso Deus não aceitou o sacrifício de Abraão matar o seu filho Isaque. Não pode, não serve. Sacrifício de gente não perdoa pecado. E algumas das vezes há um equívoco de que alguém disse lá na grande tribulação: olha, ele morreu pelo seu sangue. Mentira! Ninguém tem poder de salvar a si mesmo. A Bíblia lá, de onde vieram eles? Da grande tribulação. Foram lavadas suas vestes no sangue do Cordeiro. Pelo testemunho de Deus, pela palavra de Deus. É porque quando a gente era criança, aí dizia: não, na grande tribulação, se alguém for salvo, vai ser pelo seu próprio sangue. É bem um pouco mais diferente do que hoje, porque hoje a graça está assim total, né? Está total. A porta da graça está aberta a ser encarada. Lá, ela vai, eu penso que ela
Cristo rasgou ou riscou a cédula que era contra nós e encravou na cruz e expôs os demônios publicamente. Imagine só agora, irmãos, ó. Imagine comigo. Cristo pegou a cédula, a do Pentecoste, acho que era uns 10 metros, pecado. Aí o Filipe era menor, 5 metros. Aqui Alberto era uns 30 metros. Pecar. Aí quando Deus ia cair bem baixo, o juiz grandão, né? Pá! Aí Jesus disse: pega um carimba, deixa que eu vou lá na terra, espera um pouco, vou dar uma chance. Vamos pregar, vamos fazer alguma coisa primeiro. Um carimba aí na condenação. Calma, esse povo pecou. Quem pecou foi Adão, deveria ser consumo, não matou ele lá. Irmão, só de Jesus já intercedeu por nós ali, porque aqueles que ouvem silêncio do céu. Isso era Deus Pai e Deus Filho discutindo entre aspas. A sua criação, coroa da criação, sua imagem e semelhança. Ele está em jogo aqui, é a imagem de Deus. É a criação número 1 de Deus, meus irmãos. Como é que agora ele vai tomar esse projeto fora? Criou um homem, pegou. Calma aí, ele errou, é verdade, pegou, está errado. Saiu do jardim um pouquinho, da semente da mulher vai nascer começou a melhorar o discurso de Deus. Da semente da mulher. Foi ela que comeu lá o fruto? Foi. Mas aí Adão também não deixa a mulher assim, só, coitada, né? E assim acabou lá sozinha. Comeu lá o mundo, matou todo. Não dá aqui. Né? Aí pecaram, esse pecado. Está expulso, não pode chegar agora na árvore da vida. A árvore do conhecimento e do mal. Aqui ficou a serpente, Satanás grandão, veio o mesmo engano lá no céu, foi suspirar porque queria ser igual a Deus, veio a mesma proposta: ó, tu vai ser igual a Deus, tu vai morrer nada, aí ele é volta, é curiosa, mulher, se ele sentiu o olhou, essa fruta é boa. Por que ela não comeu naquela na vida? Foi porque eu conhecimento do bem e do mal. Comeu e deu para Adão. Adão já comeu consciente. Comeu consciente. Aí a Bíblia diz que então viram que estava nu. Foi o primeiro sintoma, já para dizer assim, que eles perceberam: estamos nus. A santidade de Deus, o pecado, não é que a evidência do pecado, mas ali foi a simbologia de abrir que eles estavam em uma situação agora complicada diante de Deus. Aí Deus vem lá, vou visitar o jardim. Olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Rapaz, tinha uma fruta aqui, está faltando uma aqui. O que aconteceu? Continuou. Vou lá conversar com o meu banquinho de praça com a Daniela. O Adão! Aí Deus, será que estão viajando?
Nada de resposta, sabe? Adão estava lá atrás, se tremendo de medo. Eu estou sendo bem pedagógico, porque a fé só se entende assim. Se eu começar a gritar, você não vai me gritar. E agora, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu posso ir. Agora não vai gritar. Mas eu estou sendo bem pedagógico para a gente entender a dimensão do nosso chamado e ter fé. E Adão se tremendo lá, se tremendo. E Eva lá ainda te diz, está vendo, Eva? Foi com o pai. Eu acho que não sei se Adão deu umas bolachas de Eva, não, acho que não. Acho que não deu, não, acho que não deu, não. Só eles dois atrás. Senhor, eu vi a tua voz no meio do jardim e temi que tu é. Comigo? O que será? Se todo dia a gente tem aqui uma conversa aqui, um diálogo, uma harmonia. Você já imaginou, irmão Alberto, um filho seu ralou seu carro, sua moto, qualquer coisa, quebrou um negócio seu que você precioso. Ele vai fazer de tudo para esconder aquele objeto por um determinado tempo. E quando você sentir falta, ou se você vai logo chegando, quando é uma coisa que vai logo chegando, aí você logo perguntou: quem foi que fez isso? Traz a vassoura de pensar agora. Não, primeiro pode te avisar, né? Conversa. A irmã Felipe, a minha mãe joga, estava na placa de tempo. Quando os raidinhos eu me esbangalhei da minha mãe, eu já sabia que de manhã eu esbangalhava, de tarde já estava na sua. Não tinha pensado. Negócio não. Aí Deus, rapaz, a vontade de tomar duas cintadas. Eu não te avisei, não vai ver essa árvore do conhecimento do bem do mal. Aí ele disse: fui eu, foi Eva. Aí ela: não foi eu, foi a Pepe. Ninguém quer ser ocupado. E agora, como é que vai ficar o meu relacionamento contigo? Do afastado, escondido, rompeu, quebrou. Então, logo, meus irmãos, escute aqui, ó. O que Cristo fez aqui nesse capítulo aqui de Colossenses que a gente está falando, foi uma reconciliação. Só que essa reconciliação, ela custou um preço. E o preço que Deus exigiu foi de sangue, foi de morte. Se o filho seu fez algum dano, o que vai pagar o filho? Não vai pagar mesmo, né? Ele vai pegar uma comida com açúcar, aí é pagamento. Agora eu vou pagar também. Aí fica todo marcadinho. Aí o pai vai dizer: não vai fazer? Não vai fazer, não. Mas ficou por isso mesmo. Aí o pai vai ter que comprar de novo. Aí vai comprar outra coisa. Jesus não bateu. Deus não bateu em Adão. Apenas puniu
Aí ele precisa botar uma cerca, botar uma espada para circular aqui, uma velocidade incalculável. E se alguém entrar aqui, vai se meter com a espada. Aí Jesus se meteu. Jesus disse: ninguém pode entrar no jardim, a pegar uma filha, dar para o povo. Já comeu dessa, não em pecado, agora já tem que comer dessa. Agora, para entrar no jardim, tem que romper os querubins e tem que romper com a espada. E você sabe o que aconteceu lá na cruz, né? Sabe ou não sabe? A espada lá no jardim foi o quê? Quem entrasse no jardim para pegar a árvore da vida e dar para o pecador, reconciliar ele, comprar ele novamente, riscar o pecado dele, teria que entrar na espada de Deus. Jesus se meteu nessa espada. Aí a Bíblia diz que a espada, aquela espada, varou o outro lado. Não, a Bíblia é a coisa mais linda que existe. Aí sabe o que aconteceu? Porque só naquela rampada que ele tinha pé 39, a lei dizia que tinha que pegar 39 lampadas, mais uma. Porque a lei dizia, aquelas romanas andavam nessa mesma, 39 chicotadas com vassoura de justiça. Era um negócio de doido. Eu acho que nem todo mal faz isso, porque lá a história diz que aquele negócio lá tinha assim, 3 vias, né? E tinha um negócio lá, pontiagudo, tipo uns ganchos que rasgavam. 39, não, aí tá mentindo. Ele disse que ele não abriu a sua boca. Como o cordeiro do mundo foi levado a matador, ele não abriu para murmurar. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor. Se fosse eu, aqui para lá para uma morte, porque do jeito que aquele soldado romano bate, ele puxa e rasga, já tinha pipa aparecendo. É pipa mesmo, vem. Tem que explicar direitinho para o povo entender o que Jesus faz por nós. Pegar uma coroa e tudo. Meu irmão, nossa, olha, pensa que o negócio já virou nada. Galinha, pizza e qualquer coisa. E Jesus fez cravado, bateu aí, pá, deu mais uma caceta no meio da cruz dele. E botaram lá uma cruz, correu maior que ele, e foi preciso alguém ajudar ele a carregar. Foi fácil isso? E ainda vai ter que riscar o meu pecado, botar na conta dele, ser o meu substituto, e agora eu vou ter que fazer com o meu Jesus. Irmão, pensemos, nós somos crentes, salvo e eterno pelo sangue de Jesus. Ele ainda mandou o Espírito Santo, mandou os anjos, e todo dia mudou oxigênio. Aí você vai estar na luzinha aqui, 3 vezes com medo, Jesus se esqueceu de mim. Mas o Cristo me juntou para mudar. Minha perna. Jesus me ouviu na minha oração. Essa perna, isso é mudança. Tem alguém para Jesus essa noite? Quer fazer uma reconciliação com Cristo? Venha nessa noite fazer uma reconciliação, receber uma oração de renovo, de restauração, reatar o seu pacto com Deus. E Satanás está achando que levando Jesus para a cruz, porque não foi Satanás que levou Jesus para a cruz, não. Foi o próprio Pai que agradou Moisés fazendo enfermar, segundo capítulo 53 do profeta Isaías, ferido de Deus. Até porque quando ele
cruz, depois de pregar, aí eles vão começar a falar dele. Epa! Hoje eu pensei assim, ó, assim, hoje é a coisa de pregar. Esse fica mais fácil. Vamos conversar aqui, já fizeram todo o serviço mesmo. O que que eles não falou? É as palavras, né? Ele começa a ter algumas lá ainda. Ele disse, pai, tem coisa particular aí, está dizendo aí, na igreja. Perdoa logo ele, tira logo ele daqui, perdoa logo ele. Bora conversar só nós. Lá ele abriu a boca para falar. Mas enquanto ele está sofrendo por nós, ele não abriu a boca. A Bíblia diz: como cordeiro curto foi levado a matar. Lá dentro de Pilatos, sem ficou caladinho. Enquanto a gente está sofrendo uma perseguição, se disser para 3 pessoas que ele está sofrendo uma perseguição, ele não sei o que é. Se a gente sofre como dirigente, vai voltar. Ele não abriu a boca, mas lá na cruz abriu. Uma observação que eu estava fazendo sobre isso. Ele abriu a sua boca e falou. Primeiro assim, ô pai, por que me desamparaste? Ele gritou, né? Gritou, a Bíblia disse, tetelestai, o preço da paz. Mas depois ele disse, pai, tu me desamparou. Por que me desamparaste? Aí, a morte estava ali, querendo ali, né? A morte estava ali. Aí a Bíblia diz assim, para ver como foi Deus que feriu ele, ele diz assim, ó, nas tuas mãos meu espírito e ele morreu. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Fez a reclamação dele. E o pai não entendeu, o pai não respondeu nada, zero, nada. Ó, tu queria que fazer isso, tu disse, queria, né? Então, agora deu para as costas, pegou o pecado do homem, botou nas suas costas, foi o substituto dele, pagou o preço, rasgou a dívida dele. Agora, o homem não tem pecado, escute. Isso se chama processo de justificação. Justificação não é reconciliação e perdão. Entenda o processo, 3 processos da salvação. O primeiro processo é a justificação. Esse ato que Jesus fez, em primeiro lugar, chama-se justificação pela fé. Agora, quando o pecador ouve a palavra agora, a Bíblia diz que a salvação vem pela loucura
nós somos salvos pelo sangue de Jesus. A misericórdia do Senhor é a causa do que somos consumidos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe todos nós. Nos mantenha firme até o arrebatamento, até o momento que a gente ficar nessa terra. Que essa igreja, que todos nós venhamos marchar firmes, unidos, seguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Você tem alguém para Jesus? Bem. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus, agradecer irmão Deus por entregar uma mensagem tão maravilhosa. Mas ainda resta o convite para que todo mundo acredite, né? Vamos louvar a Deus comigo por a igreja e colher a oferta para o trabalho do Senhor. Para que nós esperem a oração que nós também estamos de batalha. Batalha hoje, nós estamos mais de barulho, do sol quente, e a gente não está muito bem. Mas Deus está conosco. Vamos louvar Deus comigo, por a igreja.